Bom, pessoal, mais uma vez começando mais um podcast com temas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e mostrando como que nós fazemos esse enfrentamento, a criação de políticas públicas efetivas, rápidas e de qualidade. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre o dia 18 de maio, que é o dia de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Tema esse que nós temos uma grata satisfação em receber, Dr. João Batista, desembargador do TRT 15 aqui da nossa região. Dr. João, muito obrigado pela sua presença mais uma vez para ilustrar como que nós podemos fazer esse enfrentamento com qualidade e aumentando cada vez mais a nossa rede protetiva. E juntamente, Angélica Lacerda, que foi presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, onde prestou um serviço de grande relevância para a nossa cidade, apresentando novos projetos, novas maneiras desse enfrentamento, maneiras essas que são utilizadas até os dias de hoje. E é com você, Angélica, que nós começamos. Faça a sua apresentação, querida. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pela iniciativa. Cada vez que nós temos a oportunidade de tratarmos esse assunto, por mais doloroso que seja, levamos a informação à população e a todos que querem garantir essa proteção à nossa criança e adolescente, não só de Sorocaba, mas do nosso país. Então, falar sobre o 18 de maio é um tema bastante importante. Em que sentido? Esse dia nasceu, infelizmente, do assassinato de uma menina em Vitória, no Espírito Santo, na década de 70, em 1973. 49 anos atrás, uma menina foi estuprada, assassinada por jovens de classe média alta e que saíram impunes desse crime. Então, por meio de uma lei de 2000, foi instituído o 18 de maio, que é o Faça Bonito, proteja as nossas crianças. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse dia. E hoje em Sorocaba é o nosso Maio Laranja. Isso, o Maio Laranja, ele é o mês de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, mas também o combate a qualquer espécie de violência contra a criança e o adolescente. Doutor João, mais uma vez muito bem-vindo, doutor. E esta é uma luta que o senhor realmente desempenha com muita satisfação, né, doutor? Dini, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizá-lo pela iniciativa dessas novas plataformas, essas mídias sociais, onde a gente consegue pautar esse tema. Infelizmente, na grande mídia, a gente não consegue pautar essa discussão e levar para a sociedade esses temas e a importância de se falar sobre esse tema. 18 de maio, Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual Infantil. E por que é importante, Dini? No caso do abuso sexual infantil, ele ocorre no ambiente doméstico. Mais de 70% dos casos de abuso de crianças e adolescentes é dentro do lar. Por uma pessoa muito próxima, algum parente, alguma pessoa muito próxima. E nessa questão, Dini, a orientação é, na dúvida, denuncie. Diz que 100, porque mais de 80% dos casos de denúncia são comprovados como verdadeiras. Então, é uma questão delicada, né? A gente, claro, nunca quer isso em lugar nenhum, mas acontece, são milhares de casos todos os anos, que o Brasil é o 4º país do mundo na questão do abuso sexual, e só denunciando que a gente vai conseguir reverter essa triste realidade aí que o nosso país enfrenta. Essas denúncias são anônimas? Elas podem ser de forma anônima, no Disque 100, 100, e a pessoa pode se identificar também. Aí a pessoa, quando ela está fazendo a ligação, ela faz a opção em dizer o nome ou não. Doutor, nós já tivemos várias experiências no nosso legislativo, onde o senhor é um dos grandes líderes em relação ao tema, e conversa com uma consistência muito grande e uma preocupação muito grande. Qual que é hoje a maior preocupação ainda, em pleno 2022, em relação à apuração, não somente a apuração desses crimes, mas como fazer para que a gente possa, de uma maneira efetiva, o poder público, as instituições, fazer com que esse enfrentamento ele não seja tão desleal como acontece hoje,
Hoje, ainda parece que nós estamos perdendo para esses malfeitores, que, como o senhor mesmo falou, na sua grande maioria, está dentro de casa. E aproveito a pergunta para dizer o que leva um pai, uma mãe, ou um padrasto com o consentimento da mãe a fazer isso dentro de casa com seus próprios filhos. Bom, Dina, essa pergunta é complexa, né? Os psicólogos falam que a pessoa, de fato, ela tem uma doença mental aí que precisa ser tratada. Infelizmente, esse abuso, ele reflete no futuro. Se a pessoa não for tratada ali no momento adequado, de preferência evitar que se consume aquele ato, há estudos apontando que quem foi abusado no futuro pode ser abusador. Então, esse dia 18 de maio, o Dia Nacional contra o Abuso, é justamente para a gente chamar a atenção da sociedade, para que fique atenta a essa questão, e essa questão tem que ser discutida nas escolas. Nossas crianças e adolescentes têm que ser ensinados de que o corpinho é deles, ninguém pode tocar nesse corpinho. Claro que tem formas de conversar isso nas escolas, mas é fundamental que isso seja colocado em nossas escolas, essa discussão. Porque, infelizmente, o número de denúncias, há estudos apontando que se você poderia multiplicar por 9 os índices que estão aí, de abuso e exploração. Nós tivemos, no ano de 2020, quase 9 mil casos de abuso contra crianças e adolescentes. Multiplicar por 9, nós temos 90 mil casos no Brasil, em tese. É uma tragédia que a gente não está sabendo enfrentar, mas o primeiro ponto é espaços de debate, é pautar, como eu disse, você está colocando essa questão aqui, e levar para o seu grande público essa informação. Denuncie, se está na dúvida, denuncie, porque entrando com a rede de proteção, né, o serviço de proteção para essa criança ali, de preferência, antes que se consuma o ato, você consegue tratar essa criança de modo que ela no futuro não seja uma abusadora, né? Você consegue romper esse ciclo aí perverso. Mas, como eu disse, o momento é a sociedade se conscientizar disso e unir forças. Angélica, enquanto você, presidente do CMDCA, isso sem falar que você foi professora por muitos anos da rede pública municipal. Pergunto para você, a escola está preparada para receber as denúncias dessas crianças? Porque a criança, quando acontece isso dentro de casa, o principal foco de receptividade dessas denúncias são os professores, são funcionários da escola, pessoas com que as crianças elas têm uma ligação mais próxima, um grau de confiança um pouco maior. Isso em Sorocaba funciona? As escolas hoje, o governo municipal, ele tem hoje instruções, um preparo antes do início das aulas, através de formações qualificadoras, para que recebam essas crianças ou identifiquem quando há uma marca no corpo, alguma coisa, alguma violência que seja mais fácil, não existe tanto preparo. Ou tem que ter um preparo também na forma de se comunicar com essa criança. Nós estamos preparados para isso ou não? Fernando, com a implantação do serviço no município da escuta especializada, por 2 anos foi feito um estudo sobre vários aspectos, inclusive os psicológicos, que envolvem esse adulto que vai ouvir essa criança. E um dos pontos que chamou muito a atenção e que a literatura traz para a gente é o seguinte: quando você pergunta para um professor, você consegue falar sobre abuso sexual? Como você se sente ao falar sobre isso? E essa é uma pergunta que mexe com muitas pessoas, por 2 motivos. Não são todos que estão preparados e, por isso, precisam de uma capacitação. E, segundo, que a gente não sabe a história de cada pessoa. Então, a primeira provocação é intrínseca. É perguntar numa capacitação, numa formação, como que esse adulto vê o ponto de vista de um abuso sexual. Ali você já vai perceber quem tem condição ou não de ouvir essa criança. Após esse primeiro momento, entra o segundo ponto, que é a empatia. Se eu não me sinto confortável para falar sobre esse assunto, eu não vou olhar para aquela criança com esse olhar e não vou conseguir ouvir.
E aí, o que acontece? Eu fecho os olhos para o problema. E vem um problema grave que a gente encontra, que é eu não quero me envolver. Muitas vezes a criança tenta falar, mas o adulto não quer ouvir. Então, veja, além da criança estar passando por um sofrimento grave, ela pode encontrar um adulto não preparado para aquilo. E aí vem, sim, a importância de falar sobre esse assunto. Então, não adianta uma escola fechar os olhos para um tema sobre sexualidade. Nos dias de hoje, para enfrentar um problema de abuso sexual, você tem que falar de sexualidade. Não só com a criança, mas como adulto. E um outro ponto que eu acho bastante importante a gente destacar, é natural do ser humano tentar entender por que o adulto faz aquilo. E aí a gente perde o foco. O adulto sempre procura a justiça, a punição. Ah, tem que ser preso. Se fosse comigo, eu matava. Quantas vezes a gente não ouve isso nas entrevistas? Eu cortava a mão, e perde o foco da criança. Fica focado no adulto e não foca na proteção daquela criança e investir, como o Sorocaba fez, na escuta especializada. Então, a parte da punição compete à polícia. A justiça vai ter que investigar o que aconteceu, se ele tem problema psicológico, tem que tratar. Mas o nosso papel, enquanto educador, enquanto rede de proteção, é cuidar dessa criança. É fazer com que ela encontre elementos num adulto de confiança para ela relatar o que está acontecendo com ela. Mas, Dini, me permite uma parte nessa questão. Para você ter uma ideia da importância da rede de ensino se engajar nessa questão, muitos dos casos de abuso, a criança demonstra por desenhos. O professor pede para ela fazer um desenho da família, ela faz o desenho onde a genitália do pai se destaca. Às vezes da mãe, às vezes tem também a mulher, né, abusando, mas é raro. O grande número é de homens abusando. E aí ela faz o desenho da família, o pai lá com a genitália de fora, ou o padrasto, ou um tio com a genitália de fora. E aí o professor, quando bate o olho nisso, ele tem que captar que aquela criança está passando por um abuso, e daí sim, né, acionar a rede para que possa, por meio de uma escuta especializada, aí sim, tomar providência e avançar nessa questão. Doutor, mas aí que está. Pelo que eu entendo hoje, existe muito mais pessoas sendo preparadas para o acolhimento da criança já abusada do que a prevenção disso tudo. Sim, porque infelizmente nós estamos aí numa discussão política ideológica, de ideologia, quando essa questão tem que ser técnica e preparando a nossa rede pública de ensino. Porque se você pegar o número de abusos de 5 a 9 anos, é quase 5 mil casos ano. Então, não é a idade de fazer isso. O abuso, tem casos de abuso sexual com criança de 2, 3 anos. Então, tem que estar essa discussão na rede pública, os professores, como a Angélica colocou, preparados, qualificados para isso, para alertar as crianças da importância de preservar o seu corpinho. Dizer que o seu corpinho ninguém pode mexer, é sagrado, e se acontecer alguma coisa nesse sentido, pode falar aqui na escola que a gente vai acionar a rede de modo a evitar esse flagelo. Doutor, aproveitando, só para a gente entender, uma criança hoje que está lá mora na comunidade, totalmente desamparada, família totalmente despreparada de informações, ela sofre o abuso, fato consumado, e a criança ela é encaminhada, a polícia chega e é encaminhada. Tudo isso daí é bom a gente fazer, porque as pessoas, as milhares de pessoas que estão nos acompanhando, elas entendem com mais facilidade quando o exemplo é prático. Então, a criança ela é colocada numa viatura policial quando não existe um atendimento. Nós estamos falando no interior de Itararé, numa comunidade totalmente afastada, onde não tem ambulância, onde existe tudo a precariedade. Ela é encaminhada para um posto de saúde, que nessas cidades não tem um hospital. De lá, ela é referenciada para o hospital regional. Chegando no hospital regional, doutor João e a Angélica, como que essa criança
ela é tratada? Como que ela é o policial que vai perguntar o que aconteceu? É o médico que conversa sobre o que aconteceu? Porque esse assunto, nós tivemos um podcast também muito importante com a doutora Cristina Palma, que a gente falou mais sobre a escuta especializada. Mas antes da escuta não, quando o fato é consumado e não existe a possibilidade dessa escuta, temos o fato concreto. Eu acho que para criança isso é uma dor profunda, porque vão perguntar o que aconteceu, quem que fez. É desse jeito que acontece, doutor? Se a Angélica quiser apontar primeiro como acontece em Sorocaba, depois eu Em Sorocaba, o grande avanço foi justamente esse. Então, uma criança, em até 72 horas, ela é acolhida numa situação de extrema gravidade, é constatado que ela foi abusada sexualmente, o Conselho Tutelar é acionado. Pelo hospital. Pela família, pelo parente, por quem acionou. Porque Não, mas vamos falar o drama do pior cenário que a gente pode ter. Isso. Essa criança, o Conselho Tutelar é chamado e leva essa criança para o GEPASSE. Aqui em Sorocaba... Não, mas nós estamos falando de Tararé, no fundão da comunidade, onde não existe... O que eu quero dizer é criar essa dificuldade para que a gente possa mostrar que existe criança sofrendo ainda por falta de políticas públicas efetivas de maneira nacional. Por isso que precisa a lei de 2017 ser cumprida. Existe uma lei que regulamenta a obrigatoriedade da instituição da escuta especializada no âmbito nacional. Então, assim como Sorocaba hoje implantou esse serviço, Itararé precisa implantar, Capão Bonito precisa implantar, e toda a região metropolitana, e que isso torne-se uma prática nacional de atendimento. Porque é inimaginável uma criança chegar num hospital regional machucada e ser atendida por alguém que não é especializado. É isso que nós estamos... Então, quando essa criança tiver o atendimento adequado, o médico vai fazer a parte dele, que é a parte médica, dos cuidados dessa criança machucada. Mas o acolhimento, esse colo que essa criança precisa ter, precisa ser por um técnico especializado na escuta. Que deveria estar no local. Isso, exatamente. Hoje, Sorocaba tornou-se referência porque primeiro ela é acolhida, depois ela é encaminhada para o hospital. Num caso de grave emergência, ela vai primeiramente para o hospital e depois que ela volta para a escuta. A nossa luta hoje é o quê? Que o GEPASSE faça todo o trabalho. Entendi. Então, o primeiro passo, Fernando, é o quê? Que cada local de acolhimento dessa criança tem um técnico especializado para acolhê-la. A criança, ela não tem dimensão daquilo que está acontecendo com ela, além do sofrimento, porque a dor é muito maior. Então, psicologicamente, esse acolhimento é fundamental numa unidade. Não, porque senão, aí estragou tudo, né, doutor? Essa questão que a Angélica colocou é fundamental, né, Dina? Então, tem que ter uma escuta especializada, o CNJ já tem resoluções no sentido que ela tem que ser única, para a criança não ficar repetindo a história em várias repartições públicas. Ela vai ser escutada uma vez só, e essa escuta vai servir para o processo criminal, vai servir para o processo civil, eventualmente até para um processo trabalhista. Essa mesma escuta vai ser utilizada globalmente. Mas a sua questão ela é importante, obviamente, porque a gente tem muita miséria no nosso país, mas frisar, Dini, que abuso e exploração sexual infantil não é só nas populações de baixa renda. Isso que eu ia perguntar, O abuso doutor. sexual também acontece nas famílias abastadas. É uma realidade. E por que isso não é mais divulgado, doutor? Porque não fazem denúncias, né? Às vezes a mãe se sente financeiramente dependente ali daquela pessoa que acaba provendo lá e acaba não denunciando, e ela acaba sendo cúmplice num crime. Ela acaba sendo coautora do crime ali, que é o abuso da criança. Então, a condição socioeconômica da família, ela não influencia em mais ou menos violência sexual? Não. Acontece em todos os níveis sociais. Angélica, é um tema que a gente pode discutir por horas e horas, mas a gente vai estar, com a permissão de vocês, novamente no próximo dia 12/6,
que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é um tema, doutor, inclusive, que nós já fizemos vários debates, várias Inclusive, audiências. quero elogiá-lo, né, Dini? Porque enquanto presidente da Câmara, você nos proporcionou uma semana lá para discutir esse tema, tanto no 18 de maio quanto no 12 de junho, né? Então, tanto na Rádio Câmara, na TV Câmara. Só para fechar, Dini, de minha parte, eu queria dizer que quanto ao abuso sexual, de fato, não tem classe social. Acontece em todas. A exploração sexual infantil está entre as piores formas de trabalho infantil, que a criança é usada como instrumento. Qual que é a diferença, doutor? O abuso não tem o dinheiro. É praticado por pessoas próximas. No ambiente familiar, praticado por pessoas próximas. Não tem fator dinheiro. Na exploração sexual, infelizmente, é a miséria. Porque, de fato, nessas regiões pobres, se vende uma criança, né? Não, doutor, isso não acontece. Nós estávamos conversando em off, e isso, eu, como uma pessoa que me sinto preparada para discutir um assunto como esse, me comoveu. Isso que o senhor está falando de exploração sexual não acontece só nos rios do Amazonas. Não, infelizmente não. Teve um grande empresário aqui agora, né, Dini, de uma rede aí de eletrodomésticos, que foi, a grande mídia noticiou que ele abusava e explorava sexualmente ali meninas, né? Um empresário que aí na mídia, né, ele era... E também, num caso semelhante, também tinha aqui alguns vereadores que faziam festa na casa do prefeito, onde juntavam autoridades, Angélica, e pagavam para uma pessoa levar as crianças, as meninas. Aí a exploração sexual infantil. E não podia ter mais que 15 anos. Exato. Mas, Dini, a importância de pautar esse assunto é justamente nesse sentido. Quando, você sabe, eu presido o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal, quando a gente faz seminários com crianças, adolescentes, presencialmente, onde leva essa discussão, é constante, após o evento, tem uma denúncia. Pode ter certeza que o seu podcast vai provocar que muitas pessoas acabem denunciando. O último, antes da pandemia, que nós fizemos foi em Franca. Nós fizemos o evento, houve a denúncia e a polícia estourou uma casa de exploração de meninas, adolescentes, lá em Franca. Porque aí a população toma coragem de denunciar, sabendo que a rede de proteção vai atuar. Eu sempre elogio o trabalho da nossa polícia no combate à pedofilia. Excelente, tem que continuar fazendo e tem que prender mesmo esses criminosos. Porém, a gente não vê, Dini, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal combatendo as casas de exploração sexual infantil. As casas aí onde tem, a gente sabe, toda cidade tem. Né? A Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho fantástico, que ela mapeia nas nossas estradas onde tem pontos de exploração sexual infantil. Doutor? A Polícia Rodoviária Federal faz esse mapeamento das nossas estradas, e quem procurar aí nas redes sociais vai ver. Aqui em São Paulo tem lá os postos onde a Polícia Rodoviária mapeia ali de caminhoneiros, infelizmente, que acabam fazendo essa exploração sexual, e há operações conjuntas do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal, para estourar essas casas e acabar com isso. Mas, assim, tem que ser todos os ramos da nossa polícia. Né? Tem que estar envolvido nessa... Tem que ser uma força-tarefa, né? Exatamente. E vocês também, né, Dini? Vocês, as forças políticas dos municípios, saberem que isso existe. Né? Às vezes não é investigado, ainda não está denunciado. Mas que existe, a gente sabe que existe, e a polícia tem que, nessas batidas... O que precisa acabar, doutor, é esse mimimi. Quando a gente fala em temas... Nós vamos falar aqui sobre o aborto. A última vez na pandemia que a gente falou sobre o aborto, doutor, você precisa ver só o quiprocó que deu. Sabe? Não pode. Não vamos falar sobre esse tema. Não vamos falar sobre... Doutor, chega, né? Chega. Está na hora de discutir, de colocar na mesa e de todo mundo ter o seu quinhão de responsabilidade para que a gente... Aí é questão de saúde pública, né, Dini? Porque dúvida. O aborto está matando, infelizmente, nossas mulheres, aí, as crianças. Então, isso é questão de saúde pública. A gente tem que enfrentar isso com seriedade e sem ideologia. Quando a gente fala em ideologia, doutor, eu vivo isso daí e eu tenho um verdadeiro nojo
quando eu vejo algumas ideologias, eu posso dizer nojentas, arcaicas, absurdas, de algum segmento da sociedade, principalmente da esquerda, que fala sobre ideologia de gênero, sabe? De deixar, Angélica, banheiro das escolas unissex. Né? Eu tenho uma filha de 15 anos, o senhor tem um filho de 13 anos. Imagina esse intercâmbio dentro dos banheiros. E a gente luta porque diariamente, porque se a gente bobear, doutor, eles implantam. É a esquerda mais radical. Se bobear, Angélica, eles colocam. Então a gente não pode dormir no ponto. Mas o que nós temos que ter a certeza e a convicção, doutor, é que nós estamos caminhando para que esse mimimi deixe de fazer parte do nosso contexto real e que todo mundo realmente, quando eu falo todo mundo mesmo, né? Aquele que sabe de alguma coisa, vocês que estão nos acompanhando, que desconfia, como o doutor falou, desconfiou, diz que 100, ou 125 aqui em Sorocaba, que é o Conselho Tutelar. Doutor, falaria muito mais, vamos falar em breve sobre o combate ao trabalho infantil, mas as suas considerações finais, doutor, estamos no caminho certo? Estamos com dificuldade, né? Porque as políticas públicas no Brasil tiveram retrocesso. Isso é inegável. Nos últimos anos nós tivemos o CONANDA, né? Foi extinto, depois retomado por decisão judicial. E na questão da criança e adolescente, o ECA já fala, mas é o trabalho em rede. É o trabalho em rede que resolve essa questão da criança e adolescente. Então, precisa todos os atores sociais conversarem para fazer o enfrentamento adequado dessa questão e políticas públicas de qualidade. Não adianta falar uma pessoa vai resolver esse problema. Não vai. É a rede de proteção atuando, cada um fazendo a sua parte. E eu falo, Dina, que a gente tem que ter a consciência dos japoneses. A gente tem que colocar a frase que o Japão usa aqui. Toda criança é nossa criança. A Angélica fala do olhar de empatia. A gente tem que olhar uma criança e falar, e se fosse meu filho? E se fosse meu neto? E se fosse meu sobrinho? Eu ia deixar nessa situação? A gente não iria. Por que que a criança que está ali numa situação de abuso, por que você não denuncia? Se você está percebendo que tem algo errado, denuncie, porque é assim que a gente constrói uma sociedade melhor. Angélica, nós estamos no caminho certo. Quero agradecer mais uma vez você aqui com a gente e mostrar que pode ter certeza que esse podcast ele vai trazer aí um amparo positivo para muitas e muitas crianças de famílias que estão nos acompanhando. Essa rede protetiva, Angélica, já me despedindo de você, ela fecha em Sorocaba? A rede protetiva, ela tem começo, meio e fim? Esse combate, esse enfrentamento de violência sexual a crianças e adolescentes, hoje, nós podemos dizer que ela se inicia esse ciclo e se fecha com competência de políticas públicas de qualidade? Há 5 anos atrás, esse trabalho começou. E parabéns que a Angélica, quando era presidente do CMDCA, ela desenvolveu esse jornal muito importante, que a gente vai digitalizar e deixar também à disposição. 5 anos atrás, começamos a discutir os assuntos relevantes referente à política pública para criança e adolescente. Desde então, um tema adormecido em Sorocaba. E aí começamos a tratar. Começamos com o trabalho infantil e avançamos para a questão do enfrentamento ao abuso sexual de criança e adolescente. Qual que é o primeiro passo? Reconhecer essa criança como um sujeito de direitos. Que ela não é uma coisinha, ela não é uma pessoinha que não sabe nada e que vira um objeto na mão de um adulto doente. Ela é uma pessoa em desenvolvimento. E uma vez em desenvolvimento, ela precisa de cuidados, porque isso vai ter um impacto na vida futura dela. Ela pode se tornar também um adulto doente, tão doente como aquele que não cuidou, como aquele que não protegeu. Então, Fernando, o que é importante? Além de denunciar, obviamente, qualquer situação, observar o comportamento da criança. O Dr. João trouxe a questão do desenho. É algo que um professor no dia a dia, com a competência que todos devem ter, obviamente que identifica. Mas eu conheço a minha criança. Eu sei que ela é alegre, de repente ela ficou triste. Eu sei que ela é falante, de repente ela ficou quieta. Eu sei que ela se alimenta bem, não quer mais comer, não dorme mais, chora à toa, irritada, com raiva.
São comportamentos, são sinais que demonstram que algo não vai bem com ela. Obviamente que a gente não vai colocar tudo na mesma balança, mas se eu já suspeito, se eu desconfio, se aquela criança apresenta para mim um comportamento de medo na frente de algum adulto, se ela não quer falar sobre algum assunto, então aí compete a esse adulto capacitado, protetor dessa criança, porque é um dever da sociedade, é um dever da família, sim. O primeiro órgão protetivo é a família. E depois da família vem quem? Vem a sociedade. Depois vem o Estado. No Brasil, às vezes, a gente faz a coisa invertida. Ao invés de cuidar da família, a gente chama o Estado para cuidar dessa criança. Porque existe uma inversão de valores, mas esse é um outro tema. Então, o primeiro passo é observar essa criança, dê voz a ela, como diz o nosso jornal. Ouça, converse, não julgue e acredite nela. Nenhuma criança vai trazer para você uma informação dessa natureza se for mentira. Esse é o primeiro passo. E não eu desqualificar aquela criança falando, pare de falar bobagem, menina. Não é bobagem. Muitas vezes você vai salvar a vida dessa criança, dando voz a ela. Então, preste atenção nas nossas crianças. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, doutor João Batista, Angélica Lacerda, e vocês que nos acompanharam mais uma vez e sabem que as condições hoje que nós temos são condições realmente de enfrentamento com qualidade, com decência. É o enfrentamento para que a gente possa continuar fazendo uma sociedade cada vez melhor. E esse podcast, ele traz, mais uma vez, Angélica e Dr. João, a importância das nossas redes sociais para que a gente possa abordar esses assuntos, por mais espinhosos que sejam, de uma maneira bem qualificada, e espero muito ter colaborado com todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.